Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já, embaixador, que nos diga como é que tem visto a surpreendente evolução dos acontecimentos na Síria, surpreendente por vários motivos. Em primeiro lugar, porque foi uma pequena revolução que sucedeu em cerca de uma semana, e depois, principalmente, porque tudo não resultou, pelo menos para já, em mais uma vez o reacender da guerra civil. Como é que tem visto tudo o que se está a passar ali, embaixador? António, eu acho que nós, um destes dias, temos que começar a fazer edições diárias, porque a vida internacional altera-se de tal maneira que qualquer dos nossos programas, ao final de umas horas, acaba por ficar desatualizado. Há aqui qualquer Exatamente. coisa de estranho nesta matéria. Nós tínhamos falado na semana passada da situação da Síria e na circunstância de haver um acossamento do líder de Bashar al-Assad, aparentemente por uma quebra, digamos, da proteção russa, que ali estava muito presente, também da proteção iraniana, seja diretamente, seja através do Hezbollah. O Hezbollah estava muito enfraquecido por virtude da guerra com Israel, e portanto, provavelmente, digamos, toda a sua ação de apoio a Bashar al-Assad tinha diminuído, tendo atenção a sua concentração na luta dentro do Líbano contra Israel. E, portanto, mas poucas horas depois de nós termos feito o programa da semana passada, Bashar al-Assad foge do país, vai se refugiar e pede asilo político na Rússia, e há uma debacle total do seu regime, com uma rapidez quase idêntica àquela que teve lugar no Afeganistão. Exatamente. As forças revoltosas acabam por ter uma ação muito rápida, e mais do que isso, contrariamente àquilo que era a opinião dos observadores militares, na qual, aliás, nós nos baseamos na semana passada, as forças leais a Bashar al-Assad não conseguiram travar, digamos, o avanço dos revoltosos do norte para o sul, nomeadamente ameaçando a capital Damasco. E houve claramente uma quebra total e completa do regime. E isso está a provocar variedíssimas coisas. Está a provocar uma onda de refugiados, uma nova onda de refugiados, porque há uma guerra civil estabelecida, ainda que limitada, uh, e há, digamos, uma ação oportunista, digamos, para utilizar uma expressão clara de Israel nesta fase, que decidiu aproveitar isso e não só para tomar os Montes Golã e algumas áreas adjacentes, no sentido de criar uma espécie de uma buffer zone nessa área, uma área de proteção, e É uma Netanyahu. buffer zone que tende a ficar próxima dos arredores de Damasco. Evidentemente que estou Sim, a exagerar, mas é as poucas impressionante. dezenas de quilómetros de Damasco. Claramente, a comunidade internacional não protege, digamos, a Síria, porque há aqui um problema da proteção da Síria como entidade. Israel decidiu, por exemplo, bombardear locais militares, aeroportos militares, estruturas navais, etc., como se fosse legítimo, digamos, a um país entrar no outro e preventivamente começar a limpar as estruturas militares. Nós temos que perceber que, sendo embora a Síria é acusada por Israel algumas vezes de acomodar algumas forças que são hostis a Israel, a Síria há muito tempo que não estava em guerra com Israel, não havia uma guerra entre a Síria e Israel. Pelo contrário, tinha-se criado desde há muitos anos para cá uma espécie de um gentleman's agreement em que Israel sabia exatamente o que é que a Síria fazia, ia lá de vez em quando, Israel foi lá, lembremos-nos quando Israel decidiu matar pessoas dentro da Síria porque considerava-os que estavam a preparar ações contra Israel, e portanto há aqui uma liberalidade que Israel se dá no sentido de tomar conta, digamos, do terreno. Não me parece que Israel, à parte desta buffer zone que quer criar, vá querer tomar parte do território, que quer tomar os Golã, que é algo que o direito internacional não lhe concede, vale a pena lembrar, as Nações Unidas não lhe concedem, e quer alargar inclusivamente essa influência. No norte está-se a passar uma guerra bastante dura entre, por um lado, as forças turcas ou pró-turcas que estão envolvidas neste processo de destruição do poder político na Síria, e os curdos, que são a verdadeira razão pela qual a Turquia está muito interessada nesta guerra, é no sentido de criar também destruir as bases militares curdas naquela área. Coisa que vai Uh, fazendo há pelo menos uns 4 anos a esta parte.
Sim, já fez no passado noutros setores, Exatamente. e os curdos são verdadeiramente, digamos, aqueles que vão pagando o preço desta guerra. Os turcos, vale a pena, é interessante dizer isto, os curdos foram, peço desculpa, os turcos foram importantes para os russos porque, de certa maneira, ajudaram a Rússia a sair da Síria. Isto é, no momento em que a Rússia, que tem uma base militar, uma base naval e uma base aérea na Síria, e a base aérea é muito importante para a Rússia, porquanto é uma espécie de ligação para as ações que a Rússia tem em África. E, portanto, ao que parece, as próprias autoridades de Moscou já estiveram em contacto com as autoridades, com as novas autoridades sírias, no sentido de preservar e dar algumas garantias, não sei quais, para a continuidade dessa ação. Resta saber se isso funciona ou não. Eh, Tanto mais que os Estados Unidos parecem querer aproveitar esta circunstância. Aliás, viu-se isso do discurso de Joe Biden, digamos, dando-se alguns louros nesta ação, os Estados Unidos querem aproveitar isto para liquidar de vez a força da Síria. Há aqui um problema que está aí e que toda a gente tem que ver, é que estas forças que acabaram por tomar poder na Síria, por muito disfarçadas que sejam, são forças que vêm, e as personalidades são as mesmas que vêm do Al-Qaeda. São forças do jihadismo islâmico. E, portanto, há uma grande preocupação no mundo ocidental e em Israel também sobre esta nova direção política da Síria. Porque no passado era Hafez al-Assad. Nós sabíamos Hafez al-Assad e o pai, peço desculpa, Bashir al-Assad, o pai Hafez al-Assad tinha criado uma espécie de um condomínio religioso e étnico na Síria, aliás, liderado por um setor minoritário, o que era interessante, o que tem a ver, o que de certa maneira reproduz fenómenos idênticos, quer na Líbia, quer no Iraque, quer na Jugoslávia, isto é, um poder minoritário, étnico ou religioso minoritário, conseguir coordenar outras fações. E isso passou para Bashir al-Assad, que foi incapaz de manter essa mesma linha, mas de certa maneira era, digamos, a ideia da sobrevivência do país. Se isto agora se parte, não sei se parte ou não, isto é, se a Grande Síria, se a Síria se vai manter, a Grande Síria é uma expressão que a Síria utiliza normalmente para tomar conta também do Líbano. Se a Síria se vai manter una ou se vai partir e balcanizar, para utilizar uma expressão consagrada na história. E por isso mesmo, nós estamos aqui num momento de expectante, aliás, nota-se por parte da comunidade ocidental um grande cuidado no sentido de abordar estas novas autoridades, porque não sabem o que é que aí vem. E eles, se calhar, também não sabem qual é o saldo global daquilo que é a acomodação das várias forças que estão hoje no poder político, no futuro poder político dentro da Síria. Há uma grande mortandade na Síria, e convém dizer isto, convém lembrar, estão a matar imensas pessoas, digamos, vingando-se dos tempos trágicos da família Assad, quer Hafez, quer Bashir, mas obviamente que para um mundo, digamos, mais ou menos humanista, uma coisa não justifica a outra, isto é, o facto de ter havido um regime ditatorial por muitos anos, por muitas décadas, um regime ditatorial bastante feroz, nomeadamente com muitos presos políticos, etc., não significa necessariamente que a morte por vingança agora também seja justificável. Há um sentimento popular nestas coisas de dizer, bom, já que uns fizeram, os outros fazem. Mas, quer dizer, as coisas não são assim, particularmente para quem acredita em alguns princípios. E, portanto, o mundo ocidental está, digamos, a mandar alguns sinais, julgo que não suficientemente fortes, às novas autoridades, no sentido de dizer-lhes que a sua credibilidade passa também pela instituição de um regime com um mínimo de regras e com um mínimo de respeito pelos outros. Mas, de qualquer maneira, fora o caso evidente de Israel, todas as chancelarias e a ONU, inclusivamente, parecem estar preocupadas em colocarem em cima da mesa a possibilidade, a forte possibilidade de um diálogo, que é, de alguma forma, uma situação que no Afeganistão, o embaixador já usou essa comparação, no Afeganistão, isso em poucas horas percebeu-se que não valia a pena. Na Síria há alguns dias que parece que vale a pena.
Olha, é que estamos a falar, apesar de tudo, de duas realidades diferentes. No Afeganistão, os regimes dos Talibã é um regime com uma matriz cultural extremamente agressiva, extremamente limitativa, exclusivista contra as mulheres, etc. Apesar de tudo, o discurso que vem dos novos líderes da Síria, sendo embora radical islâmico, não tem essas conotações. Isto é, há uma noção de que não irá tão longe quanto isso. E penso que essas novas autoridades que quererão credibilizar-se perante a sociedade internacional e volto a dizer uma coisa que eu sei que é impopular, mas volto a dizer 1000 vezes que for necessário. As ditaduras no plano internacional têm tanto direito de existência como as democracias. Não há uma hierarquia. Nas Nações Unidas, as Nações Unidas estão cheias de ditaduras. E não são expulsos esses países das Nações Unidas porque são ditaduras. A democracia é uma coisa agradável para nós. E para nós, e se calhar seria agradável para esses países, se por acaso pudessem tê-la. Mas dito isto, o mundo tem que viver com as autoridades de facto em cada país. Sejam elas os talibãs, sejam elas os novos líderes, chama-se agora HTS, que é o nome da nova estrutura na Síria. Temos que viver com eles, e é com eles que vai haver o diálogo, e são eles que amanhã se vão sentar nas Nações Unidas, com um direito de voto igual na Assembleia Geral dos Estados Unidos ou à da Santa Sé. E, portanto, já tem um papel de observador, no entanto. Temos que perceber que o mundo é composto por democracias, por ditaduras, por regimes mais ou menos autoritários, mais ou menos sanguinários, podem ou não ser objeto de uma pressão internacional, como já aconteceu com a própria Síria, que está sujeita a sanções por questões que têm a ver com as armas químicas, e este também é um problema que ainda não está definido. Onde é que estão as armas químicas da Síria? Porque são perigosíssimas. Bashar al-Assad tinha dito que as ia destruir com a ajuda da Rússia e aparentemente isso não aconteceu, e este aspecto é da maior importância. Além disso, há aqui uma questão que daqui a dias se vai pôr, que é o problema da sobrevivência, sob o ponto de vista económico da Síria, tendo em conta que a Síria tem 25% dos seus recursos baseados no petróleo. A Síria tem campos petrolíferos. Mas tinha também uma importante estrutura de natureza agrícola que estava de mãos atadas, tendo em conta as sanções internacionais que impediam a saída dos produtos agrícolas sírios. Não sei como é que é, não faço ideia o que é que existe neste momento ao nível da produção síria da parte agrícola, mas isso é, digamos, um fator para o futuro da Síria, para ter um futuro mais da calmia dentro da Síria. Vamos ver o que é que isto dá, vamos ver como é que a comunidade internacional reage, e como o António diz, há uma atitude expectante. Eu acho que a comunidade internacional ainda não sabe bem o que é de fazer relativamente a esta nova situação. Claro, estaremos aqui também para observar o que vai passar. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para lhe pedirmos, embaixador, que vá até um lugar onde foi feliz, Paris, para observar aquilo que tem sido mais uma semana de expectativa. No meio houve aquele performance da inauguração da Notre-Dame, que aparentemente correu muito bem, dependendo dos pontos de vista. Ninguém conseguiu perceber, ou talvez tenha percebido, mas talvez tenha sido um pouco exagerado a primazia que Emmanuel Macron deu a Donald Trump ao longo de toda a cerimónia. Isso já passou, foi um pouco circense, como o embaixador disse na semana passada, e agora, de regresso aos problemas reais, são mais uma série de dias sem que Macron consiga encontrar um nome para tornar primeiro-ministro. Como é que tem visto toda a situação, embaixador? Desde logo a cerimónia foi uma cerimónia, digamos, com grande estadão. Macron, de certa maneira, procurou disfarçar, através de uma grande cerimónia, aquilo que é o caos da natureza política que existe na sociedade francesa, mas, enfim, são os instrumentos que ele tinha à mão. Já fez isso em agosto com os Jogos Olímpicos, fez agora isso com a inauguração da Notre-Dame, que correu muito bem, e passou-se na inauguração da Notre-Dame aquilo que eu acho que é um fenómeno em matéria de organização protocolar, porque um antigo colega meu e embaixador francês que escrevia nas redes sociais dizia: não sei como é que o protocolo vai resolver o problema de colocar uma pessoa que ainda não é Presidente da República, como é Donald Trump, no protocolo. Isto é, normalmente passa depois daqueles que estão em funções. Então o que é que faz Macron? Coloca-o entre ele e a mulher.
Portanto, todos os outros estão pela ordem protocolar normal e ele abre um espaço entre ele e a mulher e põe Donald Trump. O que é extraordinário. É uma invenção, uma trouvaille, para utilizar uma expressão francesa, do protocolo, magnífica. E, portanto, Macron também quis mostrar a sua centralidade política ao convidar eh, Trump, que vai ao Eliseu e que tem aí um encontro com Zelensky. Macron quis mostrar a força da Europa e a força da França dentro da Europa neste quadro. Não sei o que é que terá conseguido ou não, não sei como é que essa conversa terá ocorrido ou não. De qualquer maneira, é uma coreografia para a França. Quanto à prática da política interna francesa, como nós referimos, o governo de Michel Barnier caiu, era um governo, digamos, minoritário, baseado na direita francesa. Michel Barnier vem do Les Républicains, que é um partido que teve 5% nas eleições, ou pouco mais de 5% nas eleições em julho. Barnier não conseguiu convencer quer a esquerda, as várias formações de esquerda juntas na Nouveau Front Populaire, quer a extrema-direita, incluída do Rassemblement Nacional, e caiu por um voto conjunto, um voto de censura conjunto. Barnier afastou-se, continua num governo de transição neste momento. Macron tenta encontrar uma nova solução. E agora reuniu os partidos, exceto precisamente um setor do Nouveau Front Populaire, que é o La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, que é o mais à esquerda, e o setor mais à direita. Macron O procura... setor mais à esquerda auto-excluiu-se, não é? Auto-excluiu-se, mas não foi convidado para falar. Quer dizer, e portanto, de todo modo, o ir ao Eliseu é uma coisa que eles fizeram no passado, na constituição do anterior governo. Mas Macron consegue com isto duas coisas. Em primeiro lugar, consegue isolar dentro da esquerda o La France Insoumise, que era um objetivo dele, e consegue, de certa maneira, partir o Nouveau Front Populaire. E, portanto, os socialistas acabaram por ter aqui uma hesitação entre ligar-se a uma solução. Depois de terem votado a moção de censura, acabam por mostrar um sentido de razoabilidade, que é o que eles querem fazer, e essa razoabilidade aponta para que eles possam vir a fazer uma não obstaculização a um futuro governo. A não obstaculização é uma chamada acordo de não censura. E qual era a contrapartida? Como falámos aqui várias vezes, existe na França um mecanismo de natureza constitucional que permite impor uma lei, salvo se houver uma maioria contra ela, e essa maioria tem que criar uma moção de censura. E, portanto, o Partido Socialista terá dito, o Partido Socialista e eventualmente também os ecologistas e o Partido Comunista, terão dito que estariam disponíveis a criar uma espécie de um compromisso de não censura, desde que o futuro governo não utilizasse essa lei, é o chamado 49.3. Resta saber depois qual é o programa desse governo, porque depois de repente podem ser confrontados durante o tempo da ação desse governo com ações que possam contrariar as suas posições e, portanto, digamos, a sua não censura pode não fazer censura, podem votar contra permanentemente em relação às leis que apareçam no Parlamento. Macron está a ouvir os partidos, vai aparentemente no dia de hoje, que é quinta-feira, e irá anunciar o nome de um primeiro-ministro. Os primeiros ministros são sempre os mesmos na coisa francesa, na lógica francesa. O nome que se fala muito é François Bayrou, que é um homem do MoDem, um grupo de centro, que é um homem que já foi ministro da Educação, é um homem que apoiou Hollande, coisa que não agrada à direita francesa. É uma figura, é o maire de Pau, e é uma figura, é talvez o mais clássico daquilo que são as figuras que ali estão. Depois tem Bernard Cazeneuve, que foi antigo primeiro-ministro de Hollande também, mas que não apoiou a formação de esquerda nas últimas eleições, e em que a esquerda tem dúvidas sobre ele, precisamente porque ele não apoiou a formação de esquerda. Também se fala em Jean-Luc Le Drian, que foi um homem de Hollande e de Macron, Hollande ministro da Defesa, com Macron ministro dos negócios estrangeiros, mas Le Drian aparentemente não quer ser primeiro-ministro. Fala-se de Sébastien Lecornu, que é um homem que vem da direita, mas faz parte do macronismo, do Renaissance, e Lecornu é um homem ainda não testado, digamos, para além do trabalho que tem feito no Ministério da Defesa, que parece que é positivo, segundo a generalidade da opinião. Pode ser uma das soluções, e fala-se numa mulher que poderia, cujo nome Catherine Vautrin, creio eu, cujo nome
apareceu já em tempos citado, mas que vem bastante à direita e, portanto, num quadro destes em que se procura acomodar a esquerda, Macron deveria sair com alguém um bocadinho fora do baralho, é o que se diz. Vamos ver, hoje à tarde se saberá e logo a seguir se perceberá quais são os mecanismos que esse primeiro-ministro tem na sua mão para Eh, formar um governo que sobreviva. Acredita, embaixador, que haverá alguma solução estável antes de 2027, isto é, antes das próximas eleições presidenciais e da consequente eleição de um novo Parlamento? Durante a reunião com os partidos, Emmanuel Macron disse que gostaria que a solução que saísse agora sobrevivesse até 2027. Como sabe, a possibilidade de Macron fazer novas eleições legislativas existe a partir de julho do próximo ano. É muito difícil que isto consiga sobreviver, uma solução deste género consiga sobreviver, porque as posturas são muito contraditórias dentro do espectro dos partidos políticos. Porque há uma coisa que nós nos esquecemos, contrariamente até a Portugal, em França não há uma tradição de compromisso pluripartidário. A Quinta República está preparada para que os primeiros-ministros tenham uma maioria de apoio, que no fundo, que os presidentes da República, peço desculpa, tenham uma maioria de apoio, que no fundo acaba por confortar aquilo que é a sua eleição. A eleição do Presidente da República é uma espécie de fórum de legitimação pessoal de uma figura e depois, normalmente, os Presidentes da República criavam à sua volta, juntando até bocados políticos do espectro político e faziam um partido presidencial. Isto aconteceu com o UDF, com o RPR, aconteceu com o Macron também, com a criação do En Marche, primeiro a República En Marche, depois a En Marche, portanto, tudo isto acabou por ser uma tentativa de criar um partido à volta do presidente. Só que a realidade atual provou que o espectro político está muito mais dividido e agora é preciso, em França, criar um espírito de diálogo entre as forças políticas. E isso é uma coisa que não existe. E, portanto, está-se a testar neste momento. É muito interessante ver isso porque é uma coisa que quase que força aquilo que é a realidade francesa. A situação em França é complicada sobre o ponto de vista da dívida e do déficit, está a ter já impacto ao nível dos juros que a França está a pagar, nomeadamente aqueles juros que são pagos pelos impostos dos cidadãos franceses, e há a noção de que vários setores franceses vão sofrer nos próximos tempos. Resta saber é como é que isso é compatível com a manutenção, como o António disse, de uma continuidade até 2027, que é a altura em que haverá novas eleições presidenciais. Eu duvido muito, devo confessar, que esta situação se prolongue por muito tempo e a probabilidade de haver eleições para o ano é muito grande. Devo, contudo, dizer uma coisa importante, é que os socialistas tinham toda a vantagem em que qualquer solução se prolongasse. Eu explico porquê. É que os socialistas estavam, de certa maneira, eram muito minoritários. E ao ter conseguido fazer com o La France Insoumise, com os ecologistas e com os comunistas, uma frente chamada Nouveau Front Populaire, foi-lhes dado pelo La France Insoumise, foram-lhes dados vários lugares no Parlamento. E a sensação que há é que se houver novas eleições, não havendo de novo o Nouveau Front Populaire, os socialistas voltam a reduzir. E, portanto, muitos daqueles deputados que estão no Parlamento e que percebem que, de repente, se houver uma novas eleições, eles perdem o lugar, podem ser tentados a dar uma chance àquilo que é a continuidade. Exato. Qualquer coincidência com o CDS em Portugal é capaz de não ser propriamente impressionante. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema e até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça uma revisitação aos cenários de guerra, numa altura em que já falámos um pouco no caso de Israel. Israel está a subdividir-se no ataque aos seus vários inimigos, nomeadamente na parte palestiniana do território que lhe é vizinho, no Líbano, na Síria. Só falta mesmo atacar o Egito. Esperemos que isso não venha a acontecer. Na Ucrânia, está tudo ainda um pouco empatado, o que quer dizer que a decisão norte-americana de permitir que os mísseis de longo alcance fossem usados parece não estar a exercer grande influência no cenário de guerra, não lhe parece? Começando por Israel e apenas fazendo notar o seguinte,
Israel está a utilizar a concentração de atenções na Síria para continuar a fazer barbaridades em Gaza. Vale a pena Exatamente. lembrar isto. E na Cisjordânia, onde há ataques a aldeias palestinas que ali vivem. E não há ali ameaças a Israel grandes, a não ser a ameaça de poderem não tomar conta de um território onde aquelas pessoas vivem e os seus antepassados também viviam. No Líbano as coisas são mais claras, aparentemente Israel recuou, só agora é que implementou alguns dos compromissos que estavam no cessar-fogo, que tinha sido mediado, nomeadamente pelos Estados Unidos, mas a situação, digamos, mantém-se bastante tensa e há, digamos, uma crise política dentro do Líbano por virtude daquilo que foi a destruição que continua a ser evidente por parte de Israel em determinadas áreas, no sentido de se precaver contra possível renascimento do Hezbollah. Mas volto a dizer, a situação é trágica em Gaza e na Cisjordânia, e o mundo ocidental agora olha para a Síria, porque já tem um novo fator de diversão, e os quase 50 mil mortos que Israel fez na população civil, que são mais do que a população civil, muito mais do que a população civil morta na guerra da Ucrânia. Volto a dizer, os quase 50 mil mortos que há em Israel, em Gaza, civis, são muito mais do que os mortos civis na guerra da Ucrânia. Talvez valha a Portanto, pena, peço desculpa por interromper, embaixador, talvez valha a pena salientar que, de alguma forma, o nome Cisjordânia desapareceu do léxico político, do governo israelita. Voltámos à velha Samaria. Samaria, é verdade. Portanto, faz parte, a Judia Samaria faz parte da noção de que aquele território pertence a Israel, pronto. Mesmo que o direito internacional diga que não, mesmo que as Nações Unidas digam que não, mesmo que haja resoluções a dizer que não, enquanto Israel puder ter o apoio americano para não aceitar isso, as coisas continuam. Provavelmente Trump não vai mudar isso, antes pelo contrário. Quanto à Ucrânia, o que aconteceu, o António tem razão, o tal efeito dos mísseis de longo alcance e tal não tem sido visto como fundamental. Há outra coisa que também não tem sido vista, que é uma coisa que eu achava que é as tropas norte-coreanas. Quer dizer, nós não temos, ouvimos falar da chegada das tropas norte-coreanas, eu lembro-me que o jornal Agostinho Costa, na CNN, dizia que não se viam tropas norte-coreanas, e eu hoje começo a concordar, não é que elas lá não estejam, mas a verdade é que ainda não se viram. É uma coisa curiosa, não apareceram sinais visíveis, e essas coisas são passíveis de um certo controle por drones, por coisas do género. Não sei, elas devem andar por ali, se calhar não estão, é na zona de curso, como no início se pensava que elas iam estar. Mas enfim, não faço a mais pequena ideia. O que acontece de facto é que no terreno, aparentemente, a situação em relação ao avanço russo na zona do Donbass é muito favorável à Rússia. Dito isto, é muito favorável à Rússia com um custo humano fabuloso. A Rússia está a pagar um custo, em termos de recursos humanos, extraordinário. Recursos humanos, eu diria, e também materiais. Há avaliações, eu sei que as pessoas que têm uma tentação para ser mais pró-russas não defendem esta linha, mas há avaliações de que, economicamente, a Rússia começou a entrar num curso muito complexo de sustentação desta guerra, e que o ano 2025 pode vir a pagar, pode vir a ter um grande impacto na vida russa. Razão pela qual isso poderia ser um fator para levar a Rússia também à mesa de negociações. Entretanto, Zelensky não sabe bem o que é que há de fazer, está a tentar ter uma ponte com Trump para efeitos de saber o que é que ele quer, porque também ninguém sabe verdadeiramente o que é que Trump quer. Há linhas diferenciadas naquilo que é, diferenciadas na linguagem, em dois setores dentro da futura administração Trump, uma linha muito mais clara relativamente a deixar cair a Ucrânia, outra linha um pouco de transição, no sentido de garantir algumas condições à Ucrânia para lhes dar melhores condições numa negociação em que a Ucrânia, de todo modo, perderia sempre território, nomeadamente a Crimeia e parte do Donbass. Vamos ver o que é que vai acontecer, como é que a nova administração Trump vai funcionar. Até lá, a administração Biden está a dar
tudo o que pode, no sentido de financiamento de ações de natureza militar. Vale a pena dizer que metade desse dinheiro fica nos Estados Unidos, ou mais de metade, pela simples razão de que são armas americanas, produzidas pelos americanos, e que vêm, obviamente, do erário público americano, mas ficam lá. É uma espécie de ajuda de Estado à indústria militar americana. E, portanto, na Europa, a Europa está ainda a adaptar-se, digamos, à nova Comissão, António Costa, a senhora Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, etc. Está ainda, digamos, a adaptar-se, ainda não há uma linha política, no entanto, digamos, não foi minimamente afetada aquilo que era a decisão europeia de apoiar a Ucrânia. Quer dizer, portanto, isso foi claro, e aliás António Costa, na sua primeira viagem, foi exatamente com Kaja Kallas e com a nova comissária encarregada do alargamento, foi a Kiev, como faz parte um bocadinho da coreografia normal dos líderes europeus. E, portanto, há um atentismo, há uma espera do que é que vem aí com Trump. Vamos ver também, as coisas não são totalmente claras por parte dos Estados Unidos, por parte da atitude americana. Agora, isto prova uma coisa extraordinária, quer dizer, prova a força dos Estados Unidos. O facto de nós todos estarmos à espera de Trump significa, de facto, que os Estados Unidos são quem dá as cartas neste jogo. E, portanto, a realidade é o que é, quando nós dizemos, os Estados Unidos estão em perda de velocidade, estão em perda de poder, o Império Americano já não é o que era. Claro que já não é o que era, mas não sendo o que era, é, no entanto, extremamente forte e extremamente capaz de condicionar todo o mundo. Claro, como o embaixador costuma dizer, continua a ser ele o nosso presidente, só é pena que nós não possamos votar quando é cá. Votar nele, não, só não possamos votar nas eleições americanas, até para poder não votar nele. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Pode continuar a acompanhá-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado, até para a semana.